Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E claro, quem apresenta esse episódio hoje é a Turismo Prime e a FEME, Instituto de Desenvolvimento Humano. E é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de um assunto libertador, para você que é líder, empresária, empreendedora e que está à frente de algum negócio. Inclusive o seu, se assim como eu, você também é gestora, é essa pessoa que está aí transformando vidas através do seu trabalho, através da sua prestação de serviço. Então eu quero mais uma vez te receber aqui calorosamente para esse episódio, que eu tenho certeza que vai aquecer muito o seu coração. E qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de solidão. Solidão parece romance, né? Mas a verdade é que a nossa jornada empresarial, a nossa jornada empreendedora não é nada romântico, gente. Nós precisamos ter coragem para falar sobre esse assunto que tanto é pouco, ou melhor, né? Não é tanto, mas é muito ou é pouco falado sobre isso. E nós estamos aqui para assumir com coragem essa temática, solidão do líder. Como liderar com silêncio e a crítica sem perder o propósito. Então, pegue papel e caneta, senta aí. Ou não sei se você é como eu, estou fazendo almoço e estou ouvindo aquele podcast para alimentar os meus pensamentos, as minhas ideias, para colaborar nas minhas ações. Então, quando eu estou na cozinha lavando louça, quando eu estou no tanque lavando aquela blusinha branca, ou quando eu estou preparando ali o alimento para os meus filhos, eu amo ouvir um episódio que agrega valor para mim. E eu tenho certeza que esse tema, esse assunto vai agregar muita transformação na sua jornada. E por que eu estou falando isso para vocês? Não é para enfeitar, não, o meu podcast. É a vida real de uma mulher que, assim como você, é mãe de 3 e, além de tudo, tem um filho atípico que é autista de 21 anos, que nesses últimos dias tem solicitado muito da minha presença. Então, esta é a vida real de quem está aqui com você nesse podcast. Eu, Ivaniele Ferreira. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu sugiro que você corra lá no Instagram, @van.suamentoraoficial. E aqui, assistindo esse episódio, não esqueça de começar já a me seguir para você receber todos os episódios em primeiríssima mão. Claro, assim que você assistir, na medida que você estiver acompanhando, corra, deixa o seu comentário, copie o link desse episódio e tem outros. Dá uma passeadinha aí nesse meu canal, olha os temas que a gente já abordou aqui e compartilhe com mais mulheres como você, que é empresária, que é líder, que é uma empreendedora e que está aí nessa disputa acirrada da maternidade e dos negócios. Saiba que tudo é possível, tá? E é por isso que eu estou aqui hoje, mais uma vez, nesse nosso episódio para falar sobre a realidade por trás das cortinas. Então, bora lá? Vamos começar? Já tá pronta? Tudo preparado? Já te ensinei como é que você vai assistir esse podcast. Então, assim, não tem desculpa para você não acompanhar essa temática de hoje. Presta bem atenção no que eu quero te dizer. Não é romântico, mas sim é verdade. Às vezes você percebe que está crescendo e no decorrer dessa jornada, sabe qual é o seu sentimento? Estou sozinha na caminhada. Sabe qual é a sensação? Você cresce e ninguém aparece. A verdade é que todo mundo desaparece. E isso é real. O caminho do sucesso, ele é solitário. Poucas pessoas estarão com você ou quase ninguém. No meu caso, ninguém esteve comigo quando eu mais precisei. E isso não me transformou em vítima. A verdade é que, tão determinada em chegar aonde eu gostaria de chegar, é que eu não olhei para os atalhos e nem para o lado. E muito menos me preocupei em estar sozinha. Eu sempre me direcionei por conta dos meus porquês. E um porquê muito claro e muito forte que eu sempre tive era e é a minha família. Naquele momento, aquele tempo do meu movimento empreendedor,
eu tinha apenas uma pessoa ao meu lado, que era o meu filho, que estava nos meus braços e estava no meu colo. Então, ele era o meu grande e maior motivo. Então, eu não tinha tempo para pensar nesse negócio de estar sozinha ou estar acompanhada. Para quem não conhece um pouco da minha história, comece a me acompanhar, comece a me seguir para você entender um pouquinho da minha trajetória. Mas eu fui mãe solo, passei por todo um processo extremamente desafiador, mas foi isso que me encorajou a continuar e não parar. E tem uma outra questão. Quando você percebe que as críticas vêm junto com o resultado. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, se você não está sendo criticado, eu sinto muito em te dizer que o caminho está errado. Porque você precisa sim entender que na medida que você começar a gerar resultado, gerar frutos, vai vir as pedrinhas. Alguém vai tentar te arrancar da árvore, alguém vai tentar impedir seu crescimento. E esses impedimentos se iniciam com o quê? Com as críticas. Ou seja, nossa, você agora virou blogueira. Nossa, mas isso é muita coisa para você, você não vai dar conta. E várias outras coisas a gente vai ouvindo. Mas deixa eu te contar um negócio. Isso tudo é muito normal e, claro, é muito comum. Então, eu quero dizer que você está no episódio certo, porque é sobre isso que nós vamos falar aqui, ok? Está pronta e preparada? Então, olha só. A verdade é que ninguém te conta sobre liderança. Liderar é estar à frente. Liderar é basicamente ser o exemplo. Liderar não é sobre posição, liderar não é sobre mandar, liderar não é ser exatamente um capitão vestido de tanta masculinidade ou de tanto machismo e de tanto poder e se achar tão autoritária. Não é sobre isso. Gente, liderar é sobre exemplo, liderar é sobre ser, é estar à frente e quase sempre que significa caminhar em lugares onde ninguém esteve antes. Você conduz pessoas, você guia pessoas em uma jornada. E é por isso que a solidão, ela faz parte do processo. Você precisa entender que a solidão, ela vai andar do seu lado e tá tudo certo. Eu só quero dizer que você não está sozinha porque você está aprendendo, você está compreendendo e você está recebendo uma luz nesse caminho tão solitário. E isso também não quer dizer que você está errada em se preocupar em estar o tempo todo sozinha ou estar tão sozinha. Não, você não está errada. Isso é humano, isso é muito comum e, claro, é normal. Eu me sinto e já me senti várias vezes assim, a solidão sempre tenta nos cercar. A questão é, quanto tempo, quantos minutos ou segundos você permite que ela fique aí com você? Então, hoje eu estou aqui nessa gravação, já passei por um dia de muito trabalho e detalhe, nesse meu dia de trabalho, desde a hora que eu acordei, eu fui exatamente atacada pela solidão. Passei por tantos processos que chegou na metade do meu dia, antes de chegar para essa gravação, eu respirei fundo e falei assim, caramba, é tão doloroso a gente acreditar tanto em algo e a gente batalhar o tempo todo e no meio desse movimento você percebe que ninguém está com você. Mas sabe o que me faz reagir a isso? A esse pensamento que chega sobre mim? É exatamente o que eu falei no início. É o meu maior porquê. Por que eu faço o que eu faço? E qual é o meu grande e maior objetivo? A verdade é, qual é o meu grande sonho? O meu grande sonho é o que mais me guia na jornada e é o antídoto para a solidão. Então, escreva isso aí para você não se esquecer. A liderança verdadeira, ela não vai se medir por quantos vão te aplaudir, mas por quantos vão continuar mesmo quando você precisar dizer não. Nesses últimos tempos, uma das coisas que eu mais tenho aprendido é dizer não. E dizer não é uma maneira também que a gente tem de amar as pessoas. Dizer não é a mais bela atitude de amor próprio, inclusive isso. E dizer não faz parte do jogo do líder, faz parte do time,
faz parte da sua abordagem enquanto capitã do seu negócio. E isso dói. Dói por quê? Porque nós somos seres relacionais e nós esperamos o tempo todo apoio e, inclusive, acolhimento e até lealdade. Mas em muitos movimentos, muitas das vezes, nós vamos ter que falar não para algumas pessoas e para essas pessoas vai ser doloroso, inclusive para a gente. Mas a verdade é que isso contribui e coopera. Coopera para o bem daqueles que sabem onde quer chegar. Um outro detalhe é que muitas vezes o líder, ele é aquele que precisa manter sempre o olhar firme. Firmeza no seu posicionamento, firmeza na sua conduta, firmeza no seu olhar o tempo todo, mesmo quando ninguém entende suas decisões. Há quem vai dizer que você é louca, há quem vai dizer que você não é normal. Por muitos anos eu lutei por um sonho que para muitos era impossível. E outras pessoas diziam que eu não era desta terra. Inclusive, na minha família eu tenho eu acho que uma nomenclatura, ou não, na verdade, assim, na minha família me chamam, me tratam como a grande sonhadora. E, de fato, eu sou muito sonhadora. Mas não só como sonhadora, eu decidi ser uma realizadora de sonhos. E foi a partir desse grande sonho que eu tinha e que muitos falavam assim, isso não vai acontecer porque você é muito pequenininha, isso não é possível. Muita gente já pensou sobre isso, mas o detalhe foi, ninguém tentou. Então eu decidi agir, eu decidi ir para ação, eu decidi fazer. E claro, né, quem faz, realiza. Então, de sonhadora, eu me tornei uma grande realizadora de coisas impossíveis para a minha jornada. E isso tem que fazer parte da sua jornada enquanto líder, porque você vai ser a grande inspiração de quem olha para você com admiração, mas que precisa seguir um passo, e aquele passo que às vezes, ou nem sempre ela consegue seguir, mas quando ela olha para você, ela consegue se direcionar. Então, eu tenho uma liderança muito forte dentro de mim exatamente sobre isso. Quando eu me sinto incapaz de fazer algo e eu olho para o líder que me direciona, eu sinto uma força de seguir o caminho, porque eu sei que tem outras pessoas lá atrás de mim ou ao meu lado, só esperando um passo meu para dar o passo para aquele grande sonho. Mas tudo isso, deixa eu te dizer e vou reforçar, é solitário. É solitário. As críticas virão. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com a solidão e com as críticas? Eu sempre vou voltar a essa mesma pergunta para provocar mais em você, para te trazer mais consciência, para você entender que esse sentimento de estar aí assim, poxa, ninguém me apoia, ninguém me acolhe, ninguém está comigo, ninguém investe em mim. Olha, eu tive muita gente que investiu em mim. Eu tive muita gente que olhou para mim e acreditou em mim. Mas era só acreditar. Era só olhar e pensar. Isso, de uma certa forma, gerou uma energia para mim que contribuiu muito para eu dar um passo. Então, não foi um investimento materializado, não. Mas foi aquele investimento de olhar, de falar assim, cara, você vai longe. E, lógico, isso se transforma em uma energia potencializadora. E eu sempre tinha mais força para ir, mais força para ir, mais força para ir. E de verdade, hoje eu só estou onde estou e da forma como eu estou, porque eu fui a única pessoa que acreditei e a que mais investiu em mim. Ok? Tá fazendo sentido para você? Coloque nos comentários, coloque aí nos comentários mesmo, escreve aí, nossa, caiu uma ficha aqui para mim, você tá falando comigo, que eu acho que eu tô falando com alguém. E aí, o que acontece com o silêncio e com a crítica? Eu quero te dizer que o silêncio e a crítica são instrumentos de forja, exatamente isso.
O silêncio ao redor de um líder não é abandono, é forja. E é nesse silêncio que Deus te revela direções, estratégias e correções internas. E sobre a crítica? A crítica ela é inevitável. Jesus foi criticado, Moisés foi criticado, Débora foi questionada. Então a crítica não pode paralisar você. Ela só revela que você está provocando movimentos e movimento incomoda quem está estagnado. Movimento incomoda quem está paralisado. Movimento é a ruína para aquele que não quer dar um passo. Aquele que se vitimiza, aquele que se esconde atrás de máscaras e máscaras do orgulho. O movimento é fogo, movimento é brasa. Portanto, entenda que todo o silêncio que você está vivenciando na sua jornada, todas as críticas que está chegando para você, são os dois grandes maiores instrumentos de forja. Você está sendo forjada. E aí, a pergunta é: como que a gente continua com o propósito? Como que a gente continua com esse propósito em meio à solidão? E eu quero falar para você aqui de 5 grandes passos que eu tenho certeza. Se você escrever, anotar, colar aí num post-it na sua frente, todo dia você olhar para essa anotação, quando você chegar no topo, você vai lembrar. Eu anotei, eu não me esqueci do que Ivan falou em um dos seus episódios do podcast, porque serão inúmeros. Esse aqui vai ser um daqueles que vai alavancar a sua jornada. E aí, anote. Primeiro, para você continuar com o propósito em meio à solidão, o seu primeiro passo é lembrar de quem foi que te chamou. Quem foi que te chamou? Hoje eu estava em um atendimento com uma empresária e uma coisa que eu falei para ela com muita profundidade. Na Bíblia, não sei se você tem esse hábito de ler a Bíblia, eu tenho esse hábito e é uma das práticas que fazem parte da minha rotina, é um dos hábitos que eu mais tenho na minha vida. E existe uma palavra no livro de Jeremias, se não me falha a memória, no capítulo 29, aonde vai dizer que antes mesmo de você nascer, Jeremias, eu sonhei com você. E aí, nesse atendimento com essa empresária, eu falei para ela assim, olha, a mensagem que Deus me revela é que antes mesmo de você nascer, Ele já sonhava com você. Então, quando eu falo sobre lembre-se de quem te chamou, tenha sempre essa palavra aí na sua memória. Antes de você nascer, Deus já sonhava com você, Ele já tinha um propósito com você. Então, você não lidera por vaidade, você lidera por propósito. Não se esqueça da voz que te colocou no lugar que você está. Não foi o homem, não foi ninguém que te deu a oportunidade, não. As pessoas que te colocaram aonde você está, as pessoas que contribuíram para que você estivesse onde você está, elas foram apenas um fio condutor do grande chamado que você recebeu. Então você precisa lembrar sempre quem foi que te chamou, quem foi que ativou esse poder em você. Segundo, tenha conselheiros e não tenha plateia. Nesse ano de 2025, eu decidi ter 5 conselheiros. Eu tenho conselheiros para o meu negócio de turismo, eu tenho conselheiros para o meu negócio de desenvolvimento humano. E eu tenho conselheiros financeiros e tenho conselheiros de investimento. Eu decidi não ter mais plateia. Eu decidi ter pessoas estratégicas e inteligentes ao meu lado. Conselheiros mesmo. Sabe aquelas pessoas que você precisa ouvir algo delas? E quem são essas pessoas? Vou te ensinar a escolher. Pessoas que têm mais resultado do que você e que já estão em um lugar que você gostaria de estar. Essas pessoas têm a autoridade para serem os seus conselheiros. Então, retire essa ideia de ter plateia, retire essa ideia de ter mais curtidas, de ter mais likes, de ter mais seguidores. Entenda que o que você precisa é de ter conselheiros verdadeiros e autênticos para te engajar na sua jornada.
Ouça quem tem de fato maturidade, quem tem experiência e não quem apenas reage. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, crie seus rituais de firmeza emocional. Um dos meus rituais de firmeza emocional é essa minha conexão espiritual, que é um hábito que eu tenho ao amanhecer, através da oração, através da leitura e da interpretação da leitura bíblica que eu faço todas as manhãs. Autoconhecimento. Gente, isso aqui é chave. Reconheça qual é o seu estado. Quem é você nessa segunda-feira de manhã? Então, hoje eu acordei com notícias já de trabalho logo pela manhã. E aí, o meu movimento foi, essas notícias não ocuparão as minhas primícias. Essas informações não mudarão aquilo que para mim é mais importante no início do meu dia. Então, esse autoconhecimento, você vai explorar o seu estado emocional, você vai explorar qual é a versão que você está hoje. Porque eu sei que nós mulheres, nem todos os dias nós somos as mesmas. Isso não é transtorno de personalidade, não, minha querida. Isso é toda a bagagem que você carrega. Isso é todo o movimento que você faz durante o seu dia. Então, nós que somos mães, né? Então, temos aquele movimento, hora da maternidade, hora do trabalho, hora da cozinheira, hora da lavadeira. E em cada movimento eu me comporto diferente. E tá tudo certo, ok? Por isso é importante você se reconhecer o tempo todo. Isso faz parte dessa projeção de autoconhecimento. Dentro desses rituais, e é o que eu falei, os meus conselheiros, eu estou sempre inserida em grupos de mentorias. Eu não fico sem estar em ambiência de crescimento, atmosfera de crescimento, com pessoas que têm a mesma visão, que estão buscando a mesma direção que eu estou buscando. Fortaleça-se fora das câmeras onde ninguém te vê, onde ninguém conhece a sua história. Fortaleça. Fortaleça com palavras de afirmação, fortaleça com novos padrões de pensamentos ao seu respeito, que é o mais importante. O nosso fortalecimento, ele se constrói através de um padrão de pensamento positivo. Esse padrão de pensamento positivo te entregará sentimentos positivos e são esses sentimentos positivos que vai te jogar para as ações positivas na sua vida. E quarto passo, valorizar quem permanece. Nem todo mundo vai permanecer com você. Você vai se desconectar de muita gente, de muitas pessoas. Mas quem permanecer, valorize. E se não permanecer ninguém, não tem problema, continue sua jornada. Uma liderança verdadeira se sustenta nos poucos fiéis e não nas multidões passageiras. Isso é ouro, ok? Último passo é o seguinte: celebre suas vitórias silenciosas. Pare de fazer muito barulho. Pare de fazer muito barulho. Eu já fui uma pessoa muito barulhenta. Eu já fui uma pessoa que, a cada celebração, eu queria muito foguete soltando e muito champanhe estourando, embora eu não beba champanhe, né? Mas eu queria só o barulho. E eu aprendi que essas celebrações não precisam ser tão barulhentas. A gente pode celebrar em silêncio, com aquele sorriso introspectivo. E como é o sorriso introspectivo? Eu alinho isso com o poder da gratidão. Seja grata o tempo todo. Hoje eu tive uma reunião de alinhamento com o meu time e aconteceu uma série de coisas dentro da empresa. E à tarde eu entrei em um movimento que eu falei assim, vontade de desistir de tudo. Mas eu só deixei um segundo aquilo permanecer em mim. E de repente eu falei, não, eu não vou desistir. E eu tinha alinhamento com o time, eu ia cancelar esse alinhamento e na hora eu falei, não, eu não posso deixar que o problema me paralise. E aí eu entrei ao vivo com o meu time, a gente estava fazendo esse alinhamento online e naquele momento, quando eu olhei para o meu time ali todo, eu falei assim, gente, não era nem para estar aqui. Mas sabe, o que me mantém aqui com vocês é a força do nosso propósito.
É a força do meu propósito em servir vocês, em servir as pessoas que precisam da nossa prestação de serviço. Portanto, vamos celebrar, não sobre o que nos aconteceu, mas vamos celebrar pelo que nós somos hoje. Nós estamos aqui saudáveis, cheios de vida, prontos para mais um dia de trabalho. E é sobre isso. Essa celebração silenciosa, sem muito barulho, sem muito movimento. E ali nós celebramos com muita gratidão. E encerramos aquele alinhamento, todo mundo naquele movimento de agradecimento, todo mundo satisfeito, tudo muito tranquilo. E detalhe, antes de chegar aqui, o que começou a dar errado no início do dia foi se tornando um movimento, foi tudo se alinhando, enfim, tudo se resolveu. Então, aquilo que parecia um problema tão grande, ao receber do universo esse estímulo de gratidão de forma silenciosa, ele se movimenta ao nosso favor. E isso, gente, não é história, isso não é conto de fadas, isso é muito real. O que você entrega para o universo, ele acaba te devolvendo. E agora nós encerramos os 5 passos e, claro, vamos para o final desse episódio, que assim, esse assunto, esse tema, eu tenho certeza que você não vai assistir só agora, não. Você vai reassistir várias outras vezes. Se você está vivendo um tempo de silêncio e de crítica, não recue, não recue. Talvez seja exatamente nesse tempo que Deus esteja alinhando sua voz com o seu destino. E o detalhe é que você não está sozinha. Você está sendo forjada, por isso continue. Lidere. Liderar vale sempre a pena. Se esse episódio falou com você, você vai compartilhar agora com uma mulher que é líder como você ou com aquela mulher que você tanto admira. E se você quer encaminhar com outras que também não estão vivendo essa jornada, você pode compartilhar. Sabe por quê? A ideia de liderança para muitas mulheres é estar em um cargo. E liderar não é sobre cargo. Você enquanto mãe, você enquanto filha, você enquanto irmã, você lidera alguém. Tem alguém que olha para você. Tem alguém que fica te assistindo. Tem alguém que se inspira em você. Eu acredito muito que esse conteúdo de hoje, ele transformou a sua vida. Simplesmente por você ter absorvido os 5 passos que eu te apresentei e talvez a primeira palavra do que a gente iniciou a falar. Você não está sozinha. A solidão faz parte da jornada. E eu conto com você, que está aqui conectada comigo. Através de você, através da sua vida, você me conectará com outras pessoas que precisam também de ouvir essa mensagem. Vou deixando aqui o meu abraço caloroso, exatamente como eu te recebi, e vou finalizando mais um episódio. E claro, aguarde que em breve divulgaremos aí o nosso próximo tema. E se você tem alguma sugestão, pode deixar também nos comentários. Qual é o tema, qual é o assunto que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Vamos agradecer aqui então a Turismo Prime e a FEME, que está promovendo e proporcionando esse nosso movimento do podcast para te entregar essa mensagem tão transformadora. Até breve, tchau, tchau!